Fala galerinha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa aula magnífica sobre o componente mais extraordinário de todos, que é justamente o componente de História. Então vamos ao tema de nossa aula, vamos lá. Aula de número 6, objeto de conhecimento, Primeira República e suas características. Contextação dinâmica da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930. Detalhamento, Amazonas na Primeira República. Então vocês estão vendo que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso estado, sobre a história local, que particularmente é um dos momentos da história que eu mais gosto de estudar. Então, sem mais conversas, galera, vamos à nossa aula. Estou eu aqui dentro de um trapiche, de uma ponte, para falar um pouquinho sobre a história local, sobre a história do Amazonas, mais precisamente ali no final do século XIX e início do século XX. Se na esfera nacional a gente está falando sobre a Primeira República, a proclamação da República, emancipação e abolição da escravidão, no contexto local, regional, a gente vai falar um pouquinho sobre o boom da borracha, sobre o que alguns historiadores comumente costumam conceituar de ciclo da borracha ou economia gomífera. Para a gente refletir um pouquinho sobre essa temática, eu trouxe para vocês aqui uma citação do Euclides da Cunha que diz o seguinte: o seringueiro é o homem que trabalha para escravizar-se. Olha só, gente. Por quê, professor? Por que o seringueiro é o homem que trabalha para escravizar-se? Porque em determinada época da nossa história, aqui na região norte, mais precisamente entre os estados do Amazonas, Pará, Acre e outros estados adjacentes da região norte, existia ali a economia gomífera, onde o seringueiro se embrenhava nas matas para ir atrás da seringueira e extrair o látex, galera. Para que servia esse látex, gente? Para que servia a borracha? Porque lá na Europa, a indústria utilizava esse látex, essa borracha, como matéria-prima para a produção de alguns instrumentos, como, por exemplo, a roda de uma bicicleta ou certos detalhes de um automóvel. Então, tudo isso fazia com que a borracha se tornasse uma matéria-prima de valor suficiente para fazer com que as pessoas que explorassem esse recurso conseguissem ali um bom lucro revendendo para a Europa. Quem trabalhava, professor? Quem produzia borracha ao fim e ao cabo? Era o seringueiro, o indivíduo que trabalhava literalmente no meio do mato, galera. Conseguia encontrar uma seringueira, que não era fácil de encontrar na mata fechada, era uma planta nativa da região, mas não era fácil de você encontrar na mata fechada, você tinha que procurar bastante a seringueira para você encontrar, e após encontrar a seringueira, sangrar a seringueira, ela dava o leite peculiar ali daquela árvore, e o leite viraria o látex, que seria matéria-prima para a indústria lá na Europa. Beleza, gente? Então vamos ao texto agora para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os detalhes desse momento. Vamos lá, galera. Os usos da borracha na indústria. E o texto fala o seguinte: a utilização da borracha foi desenvolvida em função das diversas descobertas científicas promovidas durante o século XIX. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de alguns produtos industrializados que usavam a borracha, tá, gente? O látex da seringueira como matéria-prima. Trouxe aqui a fotografia do Charles Goodyear, tá, gente? Que foi justamente um dos inventores do processo de vulcanização da borracha, que possibilitou, que fez com que a borracha pudesse ser de fato utilizada na indústria nascente lá na Europa. Vamos voltar ao texto. Vamos lá, gente, adiante. Inicialmente, o látex era comumente utilizado na fabricação de borrachas para apagar seringas e bolochas, tá, gente?
Anos mais tarde, os estudos desenvolvidos pelo cientista Charles Goodyear, tá, gente, desenvolveram um processo de vulcanização através do qual a resistência e a elasticidade da borracha foram sensivelmente aprimoradas. Olha só, gente, prestem atenção nesse nome que é importante para a gente entender. O Charles Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização da borracha, fazendo com que ela pudesse ser utilizada em diversos ramos da indústria. Por isso, ela ganhou tão importância e elevou o seu valor significativamente na nossa região. Beleza, gente? Agora eu trago vocês aqui, vamos sair um pouquinho do nosso trapiche, da nossa ponte, e vamos até o Teatro Amazonas, que é um dos grandes cartão postal aqui da nossa capital do estado, tá, gente? O Teatro Amazonas ele foi construído nesse momento, tá, gente? Nessa época da economia gomífera, do boom da economia gomífera, justamente para dar lazer e entretenimento para a elite manauara, elite da borracha, tá, gente? Gente, não se espantem, tá? Manaus se tornou uma das cidades mais prósperas e mais bem desenvolvidas, por assim dizer, do Brasil. Foi uma das primeiras, por exemplo, a ganhar a luz elétrica, só perdendo ali para a capital do Império, que viria a ser também capital da República, o Rio de Janeiro. E o Teatro Amazonas ele é o grande símbolo da riqueza que escoou pela cidade de Manaus. Riqueza essa que foi capaz de enriquecer alguns seringalhistas, alguns donos de seringal, justamente porque a borracha era uma mercadoria bastante valorizada na Europa. Mas, de fato, quem extraía o látex da borracha, quem trabalhava, quem de fato sofreu para que esses monumentos pudessem ser erguidos, foi a figura do seringueiro. E essa relação entre o seringueiro, o seringalista e a casa aviadora, essa relação de dependência, a gente costuma chamar de civilização da borracha. Gente, se trata da nossa história. Muitas vezes você pode ter um antepassado que trabalhou na extração do látex e você conhece a sua história através da análise aqui de alguns monumentos que estão na nossa cidade, na capital do estado, no caso Manaus. Vamos então aprofundar e refletir um pouquinho mais sobre a civilização da borracha, todos os meandros que permeiam esse nosso momento histórico. Vamos ao texto, vamos lá, galerinha. A civilização da borracha. A exploração da borracha na região amazônica por alguns anos foi a base da economia brasileira. É sim, gente. Se muitos dizem que a economia brasileira, lá do final do século XIX, início do século XX, limitava-se à exportação do café, esse indivíduo está cometendo um erro histórico muito grande, porque a borracha, na região amazônica, ela também foi uma grande força motriz da economia brasileira naquele momento, tá, gente? E trouxe para a região uma série de transformações tecnológicas, econômicas e culturais, atraindo trabalhadores de diversas regiões do Brasil, principalmente os nordestinos, que influenciaram significativamente o modo de vida amazônico. A civilização da borracha, como ficou conhecida, é tema de importantes estudos, galera. E quem era esse seringueiro, professor? Quem era o seringueiro, o trabalhador que trabalhava ali na extração do látex da seringa, tá, gente? Ou melhor, da seringueira, tá, gente? Era justamente o indivíduo responsável por trabalhar no seringal. E quem era ele, professor? Da onde ele vinha? Será que ele já morava aqui na região? Galera, grande parte das pessoas que moravam, tá, gente? Vou levar vocês aqui para o seringal para a gente trabalhar um pouquinho mais isso. Grande parte das pessoas que vieram para cá para trabalhar na economia gomífera vieram de outros estados, principalmente ali do Nordeste. Vieram porque quiseram, professor. Vieram fugindo da fome e da seca, das necessidades, das intempéries naturais, por assim dizer, que ocorriam na região Nordeste e tiveram a promessa de enriquecimento fácil. Existiam inúmeras propagandas que diziam que
Se você quer enriquecer, aonde tem dinheiro em abundância é na região amazônica para trabalhar na extração da borracha. E, digamos que seduzido por essa promessa e pela fuga das necessidades que passavam no Nordeste, milhares de pessoas vinham para cá, para a região Norte, com a finalidade de trabalhar aqui na extração do látex da seringueira. Mas quando chegavam aqui, gente, adivinhem, grande parte desses indivíduos acabavam vendo que a realidade não era tão doce e tão bonita como vendiam para eles lá no Nordeste. Aqui eles se deparavam, além da grande mata inóspita, que é muitas vezes hostil para quem não conhece. Alguém que não conhece a floresta, obviamente vai passar algum perrengue para sobreviver. Isso se conseguir sobreviver. A gente sabe que nos nossos rios, nas nossas florestas, existem muitos perigos que quem não conhece acaba sofrendo as consequências de explorar essa região, tá, gente? Aqui chegando, ele se depara com o seringueiro, ou melhor, o seringueiro se depara com o patrão, tá, gente? O dono do seringal, que apresenta essa estrutura aqui, que é justamente o seringal, tá, gente? Vou trazer um texto para vocês, para a gente conhecer e analisar fundo o que era de fato esse seringal, local de trabalho do seringueiro. Texto para a gente, vamos lá, gente. O seringal, o seringueiro e o seringalista, o seringal, o seringalista e o seringueiro. O seringal era a unidade produtiva e social econômica da borracha, constituído por uma posse, uma imensa área, uma imensa porção territorial adiante. O seringal se constituía de um barracão central, onde reunia o patrão reunia os seus capatazes, os seus capangas, e normalmente esse barracão era o local onde se vendia mercadoria para o seringueiro, tá, gente? Que mercadoria era essa, gente? Quando o seringueiro chegava no seringal, o primeiro lugar que ele ia era de fato no barracão, uma espécie de mercearia para trazer para o nosso cotidiano particular aqui da região norte. E nessa mercadoria tinha de tudo. Ele podia comprar as ferramentas para o seu trabalho, poderia comprar roupa para ele se vestir e poderia comprar, de fato, a comida que ele iria consumir no tempo que ele ficava ali trabalhando dentro do seringal, tá, gente? Só que nada era de graça. Quando o seringueiro chegava no seringal, ele já contraía uma dívida, que era justamente a dívida de sua passagem. E tinha que comer, comprava o fiado ou aviado, como vocês quiserem chamar, comprava aviado ou fiado, como comumente a gente costuma chamar a compra para pagar depois, a compra no crédito, e ele já, de certa forma, se tornava dependente economicamente do seu patrão. E esse sistema de dependência, de compra e troca por mercadoria, a gente vai chamar de sistema de aviamento. Mas, galera, a gente está trabalhando o primeiro conceito, que é justamente o conceito do seringal. Vamos adiante, vamos lá, gente. Na colocação ficava o tapiri, que nada mais é do que o casebre onde o seringueiro vai morar, tá, gente? A gente, inclusive, está aqui na porta de um tapiri, que é a casa a residência onde o seringueiro morava ali para manter e, de fato, garantir a sua sobrevivência, tá, gente? Do seringueiro, na entrada do seringal, que podia ser um número de 10 ou 30, possuindo determinado número de seringueiras, geralmente cortavam as árvores que ficavam ali justamente no meio da floresta. Para chegar na seringueira não era nada fácil, tá, gente? Eles muitas vezes dependiam de dias e dias de caminhada, horas e horas de caminhada em um ambiente que, na maioria das vezes, o seringueiro não conhecia, até porque ele vinha de uma realidade diferente da realidade que a gente tem aqui na região amazônica, e aqui, muitas vezes, tinha que se adaptar, e essa adaptação custava, muitas vezes, a sua própria vida. Ok, a gente já conheceu o seringal,
Agora a gente vai conhecer o trabalhador, o indivíduo que trabalha de fato na produção da economia gomífera, que no caso é o seringueiro. Vamos lá, gente. O seringueiro provinha das camadas mais baixas da população e compunha a principal força de trabalho. Vivia sob o regime de semi-escravidão no barracão, preso por um sistema de endividamento do qual dificilmente conseguia se livrar. Isso é o conceito do que seria o seringueiro. Gente, como é que era esse sistema de endividamento? Mais uma vez, quando o seringueiro chegava aqui na região, ele já contraía uma dívida, que é justamente a dívida da sua passagem. Nada é de graça, gente. Como diria aquele ditado, não existe almoço grátis. E quando ele vinha para cá, ele contraía outra dívida no barracão, comprando, de certa forma, pegando fiado ou aviado, todo o instrumento de trabalho, tá, gente? Posteriormente, pegava também comida e tudo isso era cobrado pelo patrão, por assim dizer. E o patrão sempre dizia que o seringueiro produzia menos do que ele consumia. Dessa forma, o seringueiro ficava preso a esse sistema, sem poder sair de lá, porque, afinal de contas, ele estava devendo e o patrão não ia deixar que ele saísse do seringal sem quitar a sua dívida e tendo que trabalhar, basicamente, de forma semi-escravizada, por assim dizer. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Sob uma dura vida na selva, o seringueiro enfrentava a subnutrição, as doenças letais, o desconforto das barracas miseráveis e a imensa ganância dos coronéis de barranco. Enfim, toda sorte de opressão. Isso aqui é interessante, tá, gente? O conceito que é muito utilizado nos nossos interiores, né, gente? O coronel de barranco. Se lá na República Velha a gente já tem o conceito de quem era o coronel, que era justamente o dono, o fazendeiro, o indivíduo mais poderoso, aqui na região a gente também tem o conceito do coronel de barranco, que nada mais é do que o grande proprietário de terras onde ficava o seringal. E condenado ao isolamento nos confins da selva, definhava no abandono, pegou a conta no final do delírio. Gente, existe um livro interessante de uma historiadora amazonense chamada Edneia Mascarenhas Dias, chamada A Ilusão do Fausto. Se você tiver a oportunidade de ler, é uma leitura muito agradável, não é uma leitura rebuscada, que basicamente nos mostra o que foi esse Fausto da borracha. Por que um Fausto? Porque era justamente uma forma falsa de se girar a economia. Existia ali grande quantidade de dinheiro circulando, mas de fato nada ficava aqui. Tudo ia para a casa aviadora, tudo ia para ser capital estrangeiro. Quem produzia riqueza, ao fim e ao cabo, era o seringueiro, mas quem ficava com a riqueza estava longe de ser o seringueiro, era muitas vezes o dono da casa aviadora, ou muitas vezes a pessoa que comprava borracha barata aqui e revendia de forma mais cara para o mercado externo, tá, gente? Então a gente vê que o que aconteceu na cidade de Manaus e Belém, principalmente, foi uma ilusão, tá, gente? Imaginava-se que existia grande soma de dinheiro circulando aqui, como de fato existia, tá, gente? Mas esse dinheiro não ficou aqui. Com o declínio da economia gomífera, só restou monumentos. E eu digo para vocês, tá, gente? Se os ingleses, franceses e outros estrangeiros pudessem colocar o Teatro Amazonas no navio e levar para a Europa, tenha certeza que se pudessem fazer isso, eles teriam feito isso. Pouca riqueza, ou quase nenhuma riqueza, ficou na região amazônica depois que a borracha entrou em declínio. Agora vamos ver outro sujeito ali do ciclo da borracha, que é justamente o seringalista. Vamos lá o texto, vamos lá, galera. O seringalista era o patrão, o dono dos meios de produção. Dividia seu tempo entre o barracão do seringal, em época de safra, e as delícias dos palacetes e bordéis da cidade, no caso das capitais mais emblemáticas, Manaus e Belém. Embora fossem poucos,
haviam também seringalistas remanescentes da classe baixa que enriqueceram explorando a borracha. Isso aqui são poucos, são raríssimas exceções. Na grande maioria das vezes, o seringalista já vinha de família bastante rica, que enriqueceu ainda mais à custa do sofrimento do seringueiro. Vamos adiante, tá, gente? No seringal, comandava um exército de jagunços e capatazes para o uso da força controlar seus empregados, evitando fugas e calotes, no caso, o não pagamento das dívidas. Mesmo gozando de certos privilégios, o seringalista também estava enquadrado no sistema de endividamento da economia gomífera, justamente através das negociatas com as chamadas casas aviadoras, que de fato eram os locais onde a borracha era comercializada para o mercado interno. Mas outro personagem também se destaca nesse momento, aquele que tentava, de certa forma, bular as regras do sistema de aviamento, que era o regatão. Regatão era o comerciante das águas, aquele indivíduo que navegava muitas vezes nos barcos, levando mercadoria e vendendo ou trocando por borracha com os seringueiros que estavam ali dentro do seringal. Vou trazer para vocês aqui uma ilustração que vai nos mostrar um pequeno barco onde o regatão muitas vezes navegava pelos rios, fazendo negócios com os seringueiros, muitas vezes fugindo da supervisão do patrão. Obviamente era um negócio não legal, melhor, não era considerado como algo aceitável pelo seringalista, pelo patrão, pelo coronel de barranco, porque ia de encontro ali aos vínculos de dependência entre o empregado e seu patrão. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Percorreu os rios da Amazônia em barcos, o regatão, percorrendo os rios da Amazônia em barcos ou mesmo em canoas, havia a figura do regatão, que se ocupava do comércio desde o século XVIII. Esse comerciante dos rios atuava na região. Com o advento do sistema de aviamento, a ligação entre o seringalista e as casas aviadoras, o regatão passou a funcionar clandestinamente, comercializando à noite, visando escapar da vigilância dos proprietários dos seringais. Só uma curiosidade, tá, gente? O meu avô foi regatão. Ele comercializava ali na região do Baixo Amazonas, entre os municípios de Parintins e Juruti. Ele trabalhou muito nessa atividade durante muito tempo, vendendo mercadoria nos rios. Era comumente também chamado pelas pessoas que moravam naquela região de prestamista. Aquela pessoa que vende a prestação. O regatão que vai de porto em porto, fazendo negócios, vendendo a sua mercadoria, muitas vezes em troca de dinheiro, em outras vezes em troca da própria mercadoria que o seringueiro tinha a oferecer, que naquele momento era a própria borracha. Mas em relação à economia gomífera, professor, como é que funcionava de fato? Vamos ao texto para a gente compreender um pouquinho mais. Vamos lá, galera. A economia gomífera, por causa da crescente demanda internacional por borracha, a partir da segunda metade do século XIX, em 1877, os seringalistas, com ajudas financeiras das casas aviadoras de Manaus e Belém, fizeram um grande recrutamento de nordestino para a extração da borracha na região. Mais uma vez, quem veio para cá para trabalhar de fato na extração do látex foram nordestinos que foram seduzidos pela promessa de enriquecimento fácil. Mas quando chegaram aqui, acabavam se deparando com uma situação muito difícil de sobrevivência. Imagina você, não conhecendo as florestas, não conhecendo os rios, sendo colocado aqui na região para trabalhar de forma, muitas vezes, na base da violência física e de castigos físicos, tendo que trabalhar por sua sobrevivência e para pagar a dívida que você contraiu e que você via crescer, 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 sem perspectiva de pagamento. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Em 1877 até 1911, houve um aumento considerável na produção de borracha, que devido às primitivas técnicas de extração empregada, estavam associadas ao aumento de emprego de mão de obra. A borracha chegou a representar
25% da exportação do Brasil. Para vocês verem só a importância da economia gomífera para a economia brasileira como um todo naquele momento. Com o emprego de mão de obra foi direcionada à extração do látex, houve escassez de gêneros agrícolas que passaram a ser fornecidos pelas casas aviadoras. Agora a gente vai chegar ao sistema de aviamento. Vamos lá, gente. O sistema de aviamento. Cadeia de fornecimento de mercadorias a crédito, cujo objetivo era a exportação de borracha para a Europa e também para os Estados Unidos da América. No primeiro surto, não sofreu regulamentação por parte do governo federal. Aviar, galera, é o mesmo que fornecer mercadoria a alguém em troca de outro produto, tá, gente? Quando você fornece mercadoria e o produto que o indivíduo tem a oferecer para você é a borracha, a gente fala que existiu ali um sistema de aviamento, tá, gente? Era baseado no endividamento prévio e contínuo do seringueiro com o patrão, a começar pelo fornecimento da passagem. Nada é de graça, tá, gente? Não existia na Amazônia o almoço grátis. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Antes mesmo da produção, antes mesmo de produzir a borracha, o patrão lhe fornecia todo o material logístico necessário à produção da borracha e à sobrevivência do seringueiro. Portanto, já começava a trabalhar endividado. Nessas condições, era quase impossível o seringueiro se libertar do seu patrão. Gente, na nossa região, na região amazônica, principalmente ali na cidade do interior, é muito comum a chamada venda a crédito, que ficou comumente conhecido como o vender fiado. Nela, o indivíduo vai até o comércio sem dinheiro, com o objetivo de criar o crédito. Olha só como é interessante, para a gente ver como a história ainda está presente no nosso dia a dia. E muitas das vezes o patrão, que nada mais é do que o dono da mercearia, que comumente a gente se acostuma a chamar de patrão, ele pega, anota o nome no papelzinho, uma folha de caderno ou numa ficha qualquer, o nome do seu cliente e anota o que ele pegou como preço. Quem supervisiona aquele papel é o próprio comerciante. E muitas vezes ele frauda ou não aquilo. Na maioria das vezes não existem fraudes, tá, gente? Apenas em algumas vezes. E esse sistema, ele é uma herança da nossa história, lá do primeiro ciclo da borracha, onde existia o endividamento, entre o seringueiro e o seu patrão. É comum em cidadezinhas a gente chegar com o dono da mercearia e chamar o nome da taverna de o meu patrão, que vem daquela época do sistema de aviamento, onde, de fato, quem era o dono da taberna, do barracão onde vendia os instrumentos, era justamente o patrão. Trouxe para vocês aqui um pequeno organograma que vai nos ajudar a entender como é que funcionava, de fato, o sistema de aviamento. Vamos lá, gente. No topo ali existia o mercado externo, que era onde, de fato, estava todo o lucro e para onde, de fato, ia toda a produção de borracha. Entre o mercado interno, essas negociações aconteciam por meio das casas aviadoras, que negociavam com o armazém, que no fato eram os seringais, que negociava com o seringueiro. Quem produzia a borracha era o seringueiro, que devia para o armazém, que devia para a casa aviadora, que muitas vezes exportava borracha para o mercado interno, tá, gente? Mercado externo, perdão. E toda essa gama de endividamento, essa gama de negociata, a gente chama de sistema de aviamento. O que é aviar, professor? É você pegar a mercadoria a crédito. Quem fica com dinheiro, gente, ao fim e ao cabo, não é o seringueiro, muitas vezes também não é o dono do armazém, muitas vezes também não é o dono da casa aviadora. Toda a riqueza ela vai, de fato, para quem vende diretamente para o mercado externo, tá bom, gente? Então a gente vê que toda essa gama de negociata, ela muitas vezes é burlada pela ação do regatão.
o comerciante dos rios, mas faz com que, de certa forma, o seringueiro fique aprisionado nesse sistema de endividamento. Beleza, gente? Então, galera, eu espero de verdade que você tenha entendido o nosso conteúdo e a gente vai encerrar a nossa aula por aqui.